Jorge Chaves nasceu em Paris em 13 de junho de 1887. Seus pais decidiram registrá-lo no consulado como peruano nascido no exterior. Desde os 14 anos de idade, ele praticou atletismo e chegou a ser campeão dos 400 metros rasos em Paris. Na época em que terminava seus estudos de engenharia, surgiram os primeiros heróis da aviação. Quando chegou a notícia de que Louis Blériot havia cruzado pela primeira vez o Canal da Mancha em 25 de junho de 1909, Chaves decidiu que seu destino era a aviação. Ao ser lançada a prova da travessia dos Alpes no início de 1910, os pilotos europeus haviam chegado apenas a 1.644 metros de altitude, quase 500 metros a menos do que a altura mínima por onde a montanha poderia ser atravessada. Animados com um novo desafio, os melhores aviadores da época ficaram obcecados para voar cada vez mais alto. Em 13 de fevereiro de 1910, Chaves obteve seu brevet e começou a participar de concursos aéreos. Em setembro, o aviador peruano realizou um voo a 2.682 metros e estabeleceu um novo recorde mundial de altitude. Era apenas um treino para a travessia dos Alpes. 2 semanas depois, ele se apresentou na Suíça com um avião Blériot. Ventos violentos dificultavam a passagem entre as montanhas e fazia um frio terrível. Ao subir no avião, ele se despediu dizendo: "Aconteça o que acontecer, me encontrem do outro lado dos Alpes." Uma hora depois, Jorge Chaves apareceu na Itália. Era o primeiro aviador a atravessar os Alpes. Momentos antes da aterrissagem, o avião caiu sobre a pista. Três dias depois, Chaves morreu. Apesar de sua morte, sua façanha serviria de inspiração para toda uma geração de pilotos que dedicaram suas vidas à aviação. Em agosto de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Um acontecimento que transformaria o avião em arma de guerra e levaria ao nascimento da indústria do transporte aéreo na América Latina. Em agosto de 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. O avião tinha apenas 11 anos de idade, mas rapidamente se transformou em uma poderosa arma de guerra. Os primeiros pilotos desbravaram os céus da guerra para descobrir a localização e vigiar os movimentos dos exércitos inimigos. A princípio, aviadores dos dois lados se encontravam em pleno voo sem se agredir. Mas esta camaradagem dos ares terminou quando os pilotos em conflito começaram a levar consigo armas para caçar os espiões inimigos. Posteriormente, a utilização do avião como bombardeiro iria transformá-lo na mais poderosa arma de guerra e mudaria para sempre a indústria aeronáutica. A Primeira Guerra Mundial foi o que desenvolveu a base industrial para a construção maciça de aeronaves, tanto que se calcula que na Inglaterra foram fabricados 45 mil aviões durante a Primeira Guerra Mundial, na Alemanha cerca de 50 mil e na França este número chegou a cerca de 96 mil aviões. No fim da guerra, em 1918, a tecnologia havia dado um salto importante. Os motores que no início da guerra chegavam a meros 80 cavalos de força, chegaram a 400 cavalos no final do conflito. Inspirados pelas possibilidades da nova tecnologia, os aviadores da América Latina transformaram a travessia da Cordilheira dos Andes em uma obsessão que tiraria a vida de alguns dos pilotos mais queridos da época e que terminaria transformando em herói o primeiro a conseguir realizá-la. Em 12 de dezembro de 1918, um jovem cadete de 17 anos de idade, chamado Dagoberto Godoy, assumiu os controles de um pequeno avião de madeira e pano. Seu sonho, ser o primeiro a atravessar a Cordilheira dos Andes pelas montanhas mais altas.
A ideia nasceu no dia em que meu pai ficou sabendo que o aviador peruano Jorge Chaves tinha atravessado os Alpes no ano de 1910. Godoy decolou de Santiago do Chile com a primeira luz do dia e empreendeu uma viagem solitária por onde alguns aviadores haviam perdido a vida. O Bristol era um avião com assento de vime e pedais de madeira. Ele tinha muito pouca visibilidade do ambiente. Não tinha cabine, não era coberto, não tinha para-brisa. O piloto voava sem nenhuma proteção. O vento entrava por todos os lados. E naquela altitude, com a temperatura chegando facilmente a 20, 25 graus abaixo de zero, ele se protegia como podia. Chegou a se enrolar em jornais. Godoy cruzou o céu a 6.300 metros de altitude. Depois de 90 minutos de voo, ficou sem gasolina e resolveu planar com o motor desligado à procura de um lugar para aterrissar. Ele já estava do lado argentino dos Andes. Ele pousou em um pasto e nesse pasto acabou colidindo com uma cerca e o avião ficou seriamente danificado. Eram 6h35 da manhã. Uma hora depois, do lado chileno, foi recebido um telegrama que dizia: cheguei a Mendoza, aparelho, alguns defeitos, eu ligeiramente ferido. Bom, esta notícia espalhou-se por Santiago. Os bombeiros comemoravam, os sinos tocavam. Foi o maior furor no Chile. O meu pai chegou de trem e mais ou menos 200 mil pessoas foram recebê-lo. Nessa época, Santiago tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Ou seja, mais da metade de Santiago foi recebê-lo. A última barreira do continente havia sido superada, e embora a era dos pioneiros tivesse chegado ao fim, outros aventureiros navegariam em seu encalço, visionários que sonhavam em tornar realidade o desejo que todos tinham de voar. Nascia a era dos passageiros. Durante a segunda década do século XX, o transporte na Colômbia estava em processo de desenvolvimento. Embora existissem uns poucos quilômetros de ferrovias e navios a vapor que transportavam cargas ao longo dos rios do país, os bois e as mulas eram os únicos animais capazes de atravessar os caminhos intransponíveis dos Andes, em uma procissão que durava semanas. Em nenhuma outra parte do mundo a frase que diz que passamos da mula ao avião está tão correta. Em 5 de dezembro de 1919, um grupo de empresários e banqueiros colombianos e alemães fundou a Sociedade Colombiana de Transportes Aéreos, Escádita, hoje Avianca, uma das mais antigas do mundo. Com os aviões trazidos da Alemanha, foram realizados os primeiros voos da Escádita. Esses primeiros Junker F-13 que chegaram à Colômbia tinham seus problemas. A gasolina colombiana era diferente, o avião não alcançava toda a potência e vários meses se passaram até que conseguissem fazer as modificações, colocar radiadores maiores, tirados de automóveis, aumentar as asas. Mas, finalmente, os aviões conseguiram voar e começar a dar pequenos saltos no rio. Foram voos realmente muito atribulados. O avião superaquecia. Era preciso pousar na água, sem desligar o motor, pegar água do rio e colocar no radiador. Se o radiador estivesse danificado, remendavam com barro. Quer dizer, não se parecia nada com o serviço aéreo que conhecemos hoje em dia. Apesar das enormes dificuldades dos primeiros voos, o avião reduziu uma viagem de 15 dias para um voo de 8 horas. Em 1925, Peter von Bauer, presidente da Escádita, organizou um primeiro voo internacional, com a finalidade de pesquisar as possibilidades de rotas comerciais através do Caribe até os Estados Unidos. O objetivo de von Bauer não era voar de Barranquilla a Miami. Era fazer escalas, ir voando de cidade em cidade para recolher nessas cidades, nesses países, o correio aéreo e os passageiros. Von Bauer viajou a Washington para propor ao presidente Calvin Coolidge a elaboração